Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula a gente vai conversar sobre eletroquímica. A eletroquímica, ela consiste na parte da química que estuda a transferência de elétrons. E ela é dividida em duas partes, nas pilhas e na eletrólise. A pilha vai consistir de um dispositivo em que ocorre a reação de oxirredução, que a gente viu na aula passada, que produz corrente elétrica. Já a eletrólise, ela vai fazer o inverso da pilha. Ela vai ser uma reação de oxirredução, mas que para ocorrer, ela consome corrente elétrica. Antes da gente falar sobre pilha ou sobre eletrólise, a gente precisa falar sobre o potencial padrão de semicela. O potencial padrão de semicela, ele é um valor que vai indicar para a gente qual a tendência daquela substância, daquela semicela, né, que a gente já vai ver o que é, em receber elétrons ou em perder elétrons. Geralmente, a gente vai ver o potencial padrão de redução, que vai aparecer como E-RED, como a gente pode ver aqui, ou um Ezinho com RED entre parênteses, ou simplesmente o Ezinho, ou E com a bolinha, tá? Ele tem como unidade o volt, e ele tem como referência o potencial padrão de semicela do hidrogênio, que é 0. E aí, o que nós vamos ter? Quanto maior o potencial de redução de uma determinada substância, maior a tendência que ele tem de reduzir. Então, quanto maior o valor do potencial padrão de redução, mais chance ele tem de reduzir. Agora, nós também temos o potencial padrão de oxidação. E ele é simplesmente o valor inverso, no caso, se o potencial padrão de redução do lítio é menos 3,05, o potencial padrão de oxidação do lítio vai ser mais 3,05. A gente só inverte o sinal. E aí, o potencial padrão de oxidação vai indicar a tendência daquela substância a ceder elétrons. Então, quanto maior o potencial de oxidação, mais tendência ele tem a perder elétrons. Enquanto quanto maior o potencial de redução, maior a tendência em receber elétrons. E aí, quando a gente fala em pilha ou em eletrólise, que são os dois processos dentro da eletroquímica, a gente viu lá que a pilha, ela gera energia elétrica, ela vai gerar uma corrente elétrica, enquanto a eletrólise vai consumir energia elétrica. E como que eu vou fazer para saber se eu tenho uma pilha ou se eu tenho uma eletrólise? Aí, a gente vai fazer essa continha aqui, ó. É a variação do potencial padrão de redução. A gente vai fazer sempre o potencial maior menos o potencial menor. Então, nesse caso aqui, ó, quem é o potencial maior? É o do ferro, tá? Enquanto o do alumínio é menor. Aqui a gente já vê, ó, o alumínio tem potencial padrão de redução menor do que o ferro. Logo, o ferro tem tendência de reduzir, enquanto nesse caso, o alumínio vai ter tendência a oxidar. Fazendo essa conta aqui, então, ó, da variação do potencial de redução, a gente vai ter o quê? Menos 0,44 menos 1,66. Fazendo essa continha aqui, muito cuidado com os sinais, tá? A gente tem 1,22. Essa variação do potencial de redução indica para a gente o quê? Um ΔE positivo. Ou seja, a gente tem aqui uma reação que vai acontecer espontaneamente. E automaticamente, como nós vamos ter transferências de elétrons, ó, o ferro acaba por receber os elétrons do alumínio, a gente vai ter como aqui, no caso, uma pilha. Então, ΔE maior que 0, a gente tem pilha, processo espontâneo. Quando a gente tem um ΔE menor que 0, a gente tem uma reação que não é espontânea e para que ela ocorra, ela vai consumir energia elétrica, logo uma eletrólise. Então, aqui, como já foi dito, né, o ferro acaba por reduzir e o alumínio por oxidar, por ter o potencial padrão de redução menor do que o ferro. Então, ele oxida.
Agora a gente já pode falar sobre um dos tipos de pilha que a gente tem, que foi um dos primeiros conceituados tipos de pilha, que é a pilha de Daniel. A pilha de Daniel, gente, é óbvio que hoje em dia a gente tem pilhas muito mais eficientes e menores do que essa, mas é uma ideia de como essas pilhas que nós temos, nós usamos em diversos aparelhos, funcionam. A pilha de Daniel, ela era montada da seguinte forma. Aqui nós temos uma cuba, em que dentro dela nós temos uma solução de zinco, tá? Contendo zinco. Então, no caso, o Daniel usou o sulfato de zinco, 1 mol por litro, mas poderia ser o nitrato de zinco ou qualquer outro sal que contivesse o zinco. Mas por quê? Porque nós também mergulhamos aqui a célula ou célula galvânica do metal zinco, tá? É uma placa de zinco imersa dentro de uma solução contendo sal do mesmo metal. Já do lado de cá, nós temos outra cuba contendo um sal do metal que está imerso aqui, que no caso é uma lâmina de cobre. Então, essa solução é uma solução de sulfato de cobre, 1 mol por litro. Isso compreende a nossa semicela galvânica, e essa é a nossa segunda semicela galvânica. Essas lâminas de zinco e de cobre, elas eram ligadas por um fio, que aqui no caminho a gente tem uma lâmpada, no caso, só para demonstrar que esse esquema estava transferindo elétrons, gerando corrente elétrica. E aqui nós temos uma ponte salina. A ponte salina, gente, ela é um recurso onde aqui nós temos as pontas, elas são abertas, tá? Mas ela não é 100% aberta, ela não é um orifício. Ela tem esse orifício coberto, por exemplo, por algodão ou uma lã de vidro. E aqui dentro a gente vai ter uma solução de algum sal. No caso, o Daniel usou o KCl, mas poderia ser o K2SO4 ou qualquer outro sal. E a gente já vai entender para que essa ponte salina funciona. Percebam que ela está imersa tanto no líquido dessa semicela quanto no líquido desta semicela. E aí aqui a gente pode observar, as semi-reações do cobre e do zinco. Semi-reações de redução, eu estou recebendo elétrons. Aqui a gente vê um potencial padrão, então, de redução do cobre de mais 0,34 e um potencial padrão também de redução de menos 0,76. Primeiro a gente faz a conta do diferencial de potencial para saber se essa pilha é uma pilha ou se é uma eletrólise, né? Então, a gente vai fazer o maior menos o menor. Então, vai ficar mais 0,34 menos 0,76. Fazendo a conta, a gente chega num DDP de 1,10 volts. Positivo, logo a gente tem sim uma pilha. Vai ser uma reação espontânea, vai acontecer e a gente não precisa ceder energia elétrica para que ela ocorra. Agora, a gente vai ver aqui o seguinte, quem vai ceder elétron e quem vai receber elétron? A gente pode ver que o cobre tem potencial de redução maior do que o do zinco, logo, ele reduz. Se ele reduz, ele recebe elétrons. Já o zinco, então, vai oxidar, e se ele oxida, ele perde elétrons, ele vai ceder elétrons ali para o zinco. Beleza, então a gente sabe que os elétrons estão saindo do zinco para o cobre, correto? Esse é o nosso fluxo de elétrons. Entendido isso, a gente vai entender como que é esse funcionamento, como que essa pilha faz para continuar fazendo com que esses elétrons circulem ali e não pare. Por quê? Porque se a gente deixar simplesmente assim, alguma hora isso vai parar. Então, vamos entender o que funciona no restante desse processo. E isso não acontece só na pilha de Daniel, não, tá? Ela acontece em tantas outras pilhas que a gente pode ter, contendo alumínio, contendo ferro, contendo qualquer outro tipo de metal, grafite e por aí vai. Porém, a gente tem que entender como essa funciona e todas as outras vão funcionar da mesma forma, muito parecido. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem
a lâmina de zinco, a solução contendo zinco e sulfato, a lâmina de cobre, a solução contendo cobre e sulfato, e a nossa ponte salina contendo KCl. A gente já entendeu que os elétrons aqui vão do zinco para o cobre. Beleza. O que está acontecendo aqui então? Ó, os elétrons estão vindo daqui para cá. Logo, você concorda comigo que eu posso dizer que esta barra aqui de zinco, ela está ficando mais positiva, já que ela está perdendo carga negativa? Então, a gente concordou que essa barra está ficando positiva, certo? Agora, essa outra barra aqui, ela está recebendo elétrons. Podemos concordar aqui que essa barra está ficando, então, mais negativa? Show! Beleza. Aqui, a gente sabe que nós temos uma solução de sulfato de zinco. No meio aquoso, a gente vai ter zinco 2+, e sulfato 2-, certo? SO4 2-. A mesma coisa a gente tem aqui nessa outra cuba. Nós temos o sulfato de cobre, que em meio aquoso está dissociado em cobre 2+, e SO4 2-. Beleza? Aqui nós concordamos que nós temos uma barra que ficou um pouco mais positiva, já que ela perdeu elétrons. Positivo atrai que tipo de carga? Negativo, correto? Então, essa barra de zinco, que agora está positiva, vai atrair as cargas negativas da solução. Então, os sulfatos vão ficar todos próximos dessa barra. E a solução vai ficar com bastante zinco 2+, ali no meio. Até aqui tudo bem? Beleza. A mesma coisa vai acontecer aqui, só que o inverso, né? A barra está negativa. Negativo atrai o quê? Atrai positivo. Então, ele vai atrair o seu 2+. E o que vai acontecer com a solução? Que aqui está representado até de azul. Por quê? Porque o cobre dá essa coloração azul para a solução. A solução vai ficar com muito SO4 2-. Essa solução, com o passar do tempo, ela começa a ficar até mais transparente do que antes, tá? Ela vai perdendo essa coloração azul, porque o cobre deixa de estar em solução e passa a ser cobre zero, aqui, cobre sólido, aqui na nossa barra de cobre. Beleza. Entendido isso, mas espera, alguma hora isso aqui vai parar, porque você concorda comigo que essa solução aqui vai saturar de sulfato e essa solução aqui vai saturar de zinco? Ela vai ficar tão cheia de zinco que ela não vai permitir mais que isso aconteça? É aí que entra a ponte salina. A ponte salina, ela tem uma solução dentro dela, que é o KCl, e ela não passa para cá, tá? Como já foi dito, aqui na pontinha a gente tem um algodão que permite simplesmente a transferência de elétrons, não de solução, nas duas pontas. Você concorda comigo que o KCl, ele também vai dissociar em K+ e Cl-? Beleza. O que acontece aqui nessa solução? Eu tenho muito zinco 2+. Zinco 2+ vai atrair carga negativa. Então, ele vai acabar por atrair o Cl- aqui da ponte salina. Aqui eu tenho muito SO4 2-, que vai atrair a carga positiva da ponte salina. Então, ele vai atrair para cá o K+. E aí, a ponte salina vai entrar aqui nessa brincadeira, equilibrando essas cargas. Então, ele vai atrair o zinco, deixando a solução um pouco menos saturada. Liberando um pouco de espaço naquela solução para que mais zinco seja disperso nela ou que mais SO4 seja solubilizado aqui, tá? Permitindo que o fluxo de elétrons continue. Beleza, é assim que a pilha funciona. Só que a partir daqui, a gente tem algumas nomenclaturas para dar. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Aqui está perdendo essa célula, essa semicélula, está perdendo elétrons. A gente chegou à conclusão de que essa lâmina de zinco aqui oxidava, correto? Tanto que com o passar do tempo,
num experimento, você acaba por ver essa lâmina de zinco aqui diminuir um pouco até de tamanho. Ela acaba por ser corroída, como a gente está tão acostumado a ouvir. Quando alguma coisa está corroída, é porque ela oxidou. Então, isso aqui acaba por diminuir, essa barra aqui acaba por diminuir de tamanho, levemente, tá? Nada grandioso. E aqui a gente começa a ver uma incrustação em cima da barra de cobre, porque o cobre que estava na solução passa a se depositar em cima da barra, da lâmina. Então, a gente acaba por ver essa lâmina aqui aumentando de tamanho. Também não é nada, meu Deus, como essa barra cresceu, tá? Então, tá. Chegamos à conclusão de que aqui a gente teve oxidação. Então, essa célula eletroquímica sofreu oxidação, certo? Ela atraiu os ânions da barra da ponte salina. Se ela atraiu os ânions, a gente diz que esse lado aqui é o nosso ânodo ou anodo, tá? Então, se atraiu ânion para cá, é anodo. E além disso, é o nosso polo negativo, porque atraiu a carga negativa para cá. Ou mesmo, até mesmo se você quiser pensar, ó, a barra ficou positiva, mas ela está atraindo para perto dela carga negativa. Então, é o polo negativo, atraiu ânion, anodo ou ânodo. Já aqui, a gente já chegou à conclusão também que nós tivemos redução. E aqui, para a barra, para a lâmina de cobre, a gente atraiu o cátion, correto? Então, esse lado aqui, essa célula galvânica, é o nosso cátodo ou catodo. Além disso, como atraiu carga positiva para perto da lâmina, a gente tem o polo positivo. Como eu já disse, todas as pilhas que a gente conseguir montar e esquematizar dessa forma, vai funcionar muito parecido. Pode ser que o lado de cá, da forma como a pessoa desenhou, é onde sofreu oxidação, é o ânodo e é o polo negativo. Mas todas as vezes que sofreu oxidação, todo lado que sofreu oxidação vai ser o ânodo e vai ser o polo negativo, tá? Então, esse esquema aqui vai acontecer em todas as pilhas. Bom, entendido como funciona uma pilha, a gente precisa entender como vai funcionar uma eletrólise. A eletrólise, então, é uma reação eletroquímica que não é espontânea e ela vai ser promovida pelo consumo de energia elétrica. Ela precisa receber energia elétrica para que ela ocorra, porque espontaneamente ela não vai acontecer. Bom, antes da gente falar como funciona uma eletrólise, a gente precisa conceituar isso daqui, ó, que vocês vão ver muito lá no terceiro ano, na física, mas a gente precisa, a gente vai utilizar aqui primeiro. Então, a gente vai ter o seguinte, isso aqui é a representação esquemática de um gerador elétrico, e todas as vezes que nós virmos isso, é como se nós tivéssemos ali uma bateriazinha, ou uma pilha, ou mesmo um gerador, e sempre o traço mais curto vai ser o nosso polo negativo, ou seja, da onde os elétrons vão sair, e o nosso tracinho mais comprido, mais longo, vai representar o nosso polo positivo, que é para onde os elétrons vão, tá? Aqui na eletrólise, a gente tinha antes que o polo negativo era o ânodo, certo? Mas aqui inverte, tá? Aqui, o cátodo continua sendo o lugar que sofre redução, tá? Porém, é o nosso polo negativo. O ânodo continua sendo o lado que ocorre a oxidação, porém é o nosso polo positivo. Nós temos dois tipos de eletrólises, a ígnea e a aquosa. A eletrólise ígnea, ela é provocada pela passagem da corrente elétrica através de um composto iônico fundido. Então, a gente tem ali um sal, geralmente um sal, tá? Na sua forma fundida, na forma líquida, não aquosa. Já a eletrólise aquosa é o nome da reação química provocada pela passagem da corrente elétrica através de uma solução aquosa de um determinado eletrólito, que pode ser uma base, pode ser um ácido, pode ser um sal e tantas outras substâncias. Vamos entender, então, como funciona a eletrólise ígnea. Nós temos aqui, diferentemente da pilha, uma única cuba.
como a gente pode ver, em que nós temos as lâminas de metal dentro da mesma solução. No caso aqui, nós não temos uma solução, né? Nós temos o sal fundido. Aqui no exemplo, a gente tem NaCl. Aqui nós temos o nosso gerador, e lembrando, o tracinho menor é o polo negativo, ou seja, da onde os elétrons saem, e o tracinho maior é o polo positivo, que é para onde os elétrons vão, para onde chegam os elétrons. Beleza. Nós temos nessa solução o Cl-, que vai se transformar em Cl2, gasoso. Para ele se transformar em Cl2, ou seja, aqui eu tinha carga -1 e vou passar para carga 0, para NOx 0. De -1 para 0, aumentou, correto? Se aumentou, oxidou. Então, essa é a nossa semi-reação de oxidação. Além disso, né, o elétron está aqui nos produtos, então ele está perdendo elétron. E aí aqui ele traz para a gente esse valor que esqueci de comentar, tá? A gente não precisa saber esses valores aqui de cabeça. O exercício sempre tem que trazer para a gente qual é o valor do potencial de redução ou de oxidação. No caso aqui, ele já trouxe o de oxidação. Então, menos 1,36 volts para o ânodo. Aqui nós temos também a semi-reação do sódio, que vai passar de Na+ para Na. Ou seja, de +1 para 0. Se diminuiu, reduziu. Então, essa é a nossa semi-reação de redução, com potencial de redução menos 2,71. A nossa reação global, então, vai ser o seguinte, gente. 2 cloros, 2 Cl-, mais 2 Na+, gerando para a gente Cl2 gasoso mais Na sólido, 2 Na sólido. E aí, o nosso ΔE deu menos 4,7 volts. Repara aqui, ó, muita atenção, porque aqui a gente tem potencial de redução e de oxidação. Para fazer aquela conta do maior menos o menor, tem que ser ambos de redução. Então, teria que inverter o sinal dessa daqui para a gente chegar nesse valor. Negativo, tá vendo? Essa reação ela não é espontânea. O que vai acontecer aqui? Olha só. Aqui nós temos o nosso polo negativo. E o negativo, então, vai atrair o quê? Vai atrair o positivo, ou seja, o sódio. Enquanto que aqui nós temos o polo positivo, que vai atrair quem? O negativo, que é o cloro. Então, repare de novo, ó, continua atraindo ânion, então continua sendo ânodo, continua atraindo cátion, continua sendo cátodo. O que muda de novo, ó, é a carga, tá bom? Então, o que a gente vai formar aqui na eletrólise ígnea? A gente vai formar sódio sólido, aqui nessa célula eletrolítica, e aqui nessa célula eletrolítica a gente vai formar cloro gasoso. E aí, só para vocês terem uma ideia, quando a gente tem formação de gases, a gente acaba por ter um tubo assim, para poder recolher esse gás que será formado aqui, senão a gente acaba perdendo ele para o ambiente. Porém, a eletrólise ígnea ela tem um grande problema. Para nós fundirmos esses compostos, a gente precisa de elevadíssimas temperaturas. E então, isso acaba por dificultar um pouco esse tipo de processo. Então, além de consumir energia para poder forçar a reação a acontecer, a gente consome energia para poder fundir esse material. Mas nós temos a eletrólise aquosa, que nada mais é que a gente colocar esses eletrólitos em água. E aí, aqui tem exatamente o exemplo de uma eletrólise aquosa de NaCl. A eletrólise aquosa de NaCl, de novo, ó, nós vamos ter uma única cuba com as células eletrolíticas dentro da mesma solução. E aqui a gente vai ver o seguinte, ó. No meio aquoso, a gente vai ter tanto Na+ quanto Cl-, só que a gente também vai ter, como a gente já viu, pela autohidrólise da água, H+ e OH-. E aí, isso vai acabar por gerar uma competição para quem vai ser atraído pelo polo negativo e quem vai ser atraído pelo polo positivo, porque ele não consegue atrair todo mundo com a mesma força. Então, a gente vai ter que descobrir quem vai ser atraído de verdade. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter essa regrinha para saber quem vai ser atraído frente a quem. Nos cátions, vai ser o seguinte. Nós temos aqui
os metais alcalinos, alcalinos terrosos e o alumínio, eles não têm preferência frente ao hidrogênio, ao H+. Então, se nós formos analisar aqui, ó, o sódio, ele não tem preferência frente ao H+. Então, quem vai ser atraído aqui vai ser o H+, e não o sódio. O sódio vai ficar na solução. Se nós tivermos algum outro metal que não seja da família 1A, 2A ou alumínio, aí eles vão ter preferência frente ao H+. A gente já vai ver isso. Agora, com relação aos ânions, atraídos pelo polo positivo, a gente vai ter o quê? Ou preferência sempre vai ser os ânions não oxigenados em geral, então é o Cl-, o Br-, o I-. Depois, nessa ordem, o OH-, e, por fim, aí a gente vai ter o fluoreto e os ânions oxigenados. Espera aí que vai ficar tranquilo de entender isso. Olha só. Como já foi dito, o Na+, entre o Na+, e o H+, a gente tem preferência pelo H+, porque o Na+ está aqui embaixo. Então, o polo negativo vai atrair o H+. Em compensação, o polo positivo, o cloro tem mais preferência de descarga, que a gente chama, do que o OH-. Então, o polo positivo aqui vai atrair o Cl-, e o OH- vai ficar na solução. Então, daqui a gente diz o quê? Ó? Que o Cl- foi atraído e o H+ também foi atraído. O que ficou na solução? Na e OH, ou seja, a minha solução ficou básica. E quanto mais H+ e Cl-, essas células eletrolíticas atraem, mais básica vai ficando a minha solução, ou seja, maior o pH dessa solução. Então, nós temos aqui como semi-reações a reação da água, a reação do cloro e a reação global. Outro exemplo, AgNO3 e água, ou seja, a gente sempre vai ter água. Por isso que aqui aparece H+ e OH- como ponto de separação. O que a gente tem? A gente tem o Ag aqui como cátion, competindo com o H+. O Ag, ele tá aqui em cima, ó. Ele não tá na família 1A, nem na 2A e não é o alumínio. A prata tá aqui. Então, ela tem preferência frente ao hidrogênio, ao H+. Agora, o NO3 é um ânion oxigenado, ele tá aqui embaixo, ele não tem preferência frente ao OH-. Então, a gente vai acabar por atrair, essa célula vai acabar por atrair, por descarregar OH-. Então, a gente tem isso aqui e o meio vai ficar com H+ e NO3-, ou seja, um meio ácido. Com o passar do tempo, menor o pH daquela solução. E aqui a gente tem as soluções, as semi-reações anódica e catódica. Uma das aplicações, talvez a mais importante da eletrólise, é a galvanoplastia, que consiste em revestir a superfície de uma peça metálica com uma fina camada de outro metal por meio da eletrólise aquosa do seu sal. Beleza, mas para quê? Para poder proteger aquele metal. Como que isso vai funcionar? O ferro ele tem potencial de redução menos 0,44. Pode ser que o material que esteja perto dele tenha um potencial de redução maior ainda. Então, ele vai acabar por oxidar. E a gente não quer que ele oxide. Ele não pode oxidar independente de alguns casos. A gente quer que aquele material dure muito. Vamos imaginar um portão de ferro. Você não quer que ele oxide, que uma chuva já destrua ele. Você quer que ele seja protegido. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai passar uma camada de algum outro metal, que é o que a gente chama de galvanização. A gente vai proteger o ferro com um metal que tenda a oxidar no lugar dele. E como que a gente vai ver isso? Colocando um metal que tem um potencial de redução menor do que ele. Porque aí ele vai reduzir, enquanto esse cara aqui vai oxidar. Como, por exemplo, o zinco. Ó. O zinco tem potencial de redução menor do que o do ferro. Logo, esse cara tem potencial de redução maior, ele vai reduzir. Enquanto o zinco vai oxidar. Então, o zinco acaba por se sacrificar, que a gente diz que é um metal de sacrifício, no lugar do ferro. É assim que a galvanoplastia funciona.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Deixe seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima, tá bom? Um beijo e até lá!